por que pesquisar sobre o Espírito Santo? Sejam todos bem-vindos ao canal Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e esse é o nosso tema de hoje. Gostaria de refletir com vocês, através de uma série de episódios, sobre o tema o Espírito Santo na teologia. E a primeira pergunta para guiar essas reflexões seguintes é: por que pesquisar sobre o Espírito Santo? Eu vou falar um pouco da minha caminhada, mais uma parte da nossa caminhada na teologia, no ministério e no magistério teológico, com relação a esse tema que tem sido um dos temas mais importantes do resgate da teologia contemporânea. As teologias contemporâneas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX até o nosso tempo. É muito saudável para a igreja que saiba articular reflexão, fé, vida cotidiana, experiência, cultura, mas sem um conhecimento teológico aprofundado, com bases bem estruturadas, esse diálogo ele não vai acontecer. E nós vamos ficar presos numa redoma, num gueto. E não é esse o projeto de Jesus para a igreja. Então vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre aquele que possibilita, ou seja, que torna possível a nossa linguagem teológica, a nossa fala sobre Jesus, sobre Deus, sobre a nossa fé. É o Espírito Santo que possibilita todas as linguagens teológicas que praticamos até hoje. Na minha caminhada em particular, a partir do ano de 2012, eu comecei a pesquisar de forma acadêmica sobre esse tema. Foi a minha primeira publicação. Eu estava ainda cursando mestrado na época, cursava o mestrado na PUC-Rio na época, e foi um trabalho em coautoria com um ex-professor, também teólogo, que me ajudou a produzir um texto, que foi o primeiro da minha trajetória de publicações de lá para cá. Em 2012, nós publicamos juntos um texto chamado O Espírito Santo, Caminho da Liberdade. E aí, naquela ocasião, nós trabalhamos a articulação entre a experiência pneumatológica e a vida da igreja na sociedade, as relações entre a religião cristã, a prática cristã e a sociedade secular. Ou seja, alguns desdobramentos sobre a espiritualidade cristã através da praxis, de uma prática transformadora das estruturas e das relações sociais. E na ocasião nós utilizamos 4 bases, 4 autores que serviram como fundamento para a nossa tese ali, para a nossa reflexão naquele primeiro artigo inaugural, diria assim, um artigo inaugural dessa questão pneumatológica na minha trajetória magisterial, docente no campo da teologia. Nós utilizamos o Basílio Magno, que é um autor clássico do período dos pais da igreja, do século IV. São Basílio Magno, ou Basílio de Cesareia, como alguns conhecem, foi o primeiro teólogo na história do cristianismo oriental a publicar um tratado específico sobre o Espírito Santo. Foi o primeiro teólogo que publicou um tratado sistemático, dogmático sobre a pessoa do Espírito Santo, especificamente. Porque na época, no século IV, as discussões eram muito mais cristológicas. Isto é, eram discussões que trabalhavam muito mais a vida de Cristo, a dupla natureza de Cristo, a divindade de Cristo. O Espírito Santo era deixado de lado em muitas dessas discussões, mas o Basílio Magno ele resgatou, ele recuperou essa temática nessa obra, eu diria uma obra seminal, uma obra muito importante que abriu caminhos para a história da pneumatologia.
Então nós utilizamos Basílio Magno, através do testemunho dele, através dos seus escritos, principalmente o Tratado sobre o Espírito Santo, para justamente refletirmos sobre essa relação entre fé e praxis, e vida em sociedade, transformação das estruturas sociais. Naquela época, nós também pesquisávamos muitos autores latino-americanos, e nós escolhemos outros 3 autores desse grupo de latino-americanos para tratar do tema da pneumatologia dentro desse horizonte mais social, mais sociológico. Na época, nós trabalhamos com Gustavo Gutierrez, com Leonardo Boff, com Victor Codina, que na ocasião seus textos eram muito bem sugeridos, inclusive nós estudávamos na PUC-Rio, uma universidade de muita credibilidade no cenário acadêmico, nacional e internacional, e esses autores eram muito estudados ali dentro desse campo da pneumatologia. Então nós produzimos esse artigo com base nas pesquisas que vínhamos fazendo naquele ano, e foi muito bem-vindo, foi de muito bom grado a produção desse texto, e a partir de então eu não parei mais de pesquisar sobre esse tema. Em 2014 eu vinha defender a minha dissertação de mestrado diante de uma banca de 3 teólogos, 3 professores, e a minha dissertação foi sobre o movimento pentecostal, e foi sobre o pentecostalismo integrado e a superação do dualismo antropológico dentro desse movimento. E na nossa dissertação aqui, para ser resumido, sobre o movimento pentecostal, seja na sua primeira etapa, seja nas suas últimas etapas, nós utilizamos bastante a categoria da pneumatologia, especialmente no capítulo final do nosso texto, na nossa pesquisa. E falar de um movimento pentecostal é sempre tocar nesse tema da pneumatologia, da questão do Espírito Santo para a igreja e para as relações em sociedade. Na nossa dissertação, nós também percorremos o caminho da pneumatologia em vários pontos da nossa pesquisa. Em 2019, após 4 anos de doutorado, fazendo uma pesquisa também sobre o movimento pentecostal, agora com um recorte sobre a denominação Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus brasileiras, fiz uma pesquisa sobre as relações entre culto e política. E um dos resultados dessa pesquisa, ele foi plenamente pneumatológico. Ou seja, a relação entre liturgia e dimensão sociopolítica da fé cristã, ela só se realiza dentro de um horizonte pneumatológico. Claro que tem a sua face ecumênica, dialogal, cristológica, pastoral, mas tudo isso não funciona muito bem sem o Espírito Santo fazendo essa articulação entre as dimensões propriamente que julgamos, propriamente religiosas, e as dimensões que nomeamos propriamente sociopolíticas das relações da igreja, das lideranças, enfim. Então a nossa tese de doutorado, ela também caminhou bastante no horizonte pneumatológico, mas a gente não parou por aí. Também trabalhamos outros artigos após o doutorado. Escrevi um artigo ainda no mesmo ano de 2019 sobre as relações entre espírito, criação e liturgia, à luz de Gênesis capítulo 1. É um texto que me marcou bastante e tive o privilégio de poder publicar numa determinada revista. E foi bem bacana essa experiência, porque fui percebendo cada vez mais, em cada pesquisa, em cada leitura, conhecendo cada vez mais autores que vinham trabalhando sobre essas temáticas pneumatológicas, a relevância desse tema, a relevância dessas questões para não apenas as igrejas pentecostais, mas para todo o cristianismo. Vim conhecer o conceito de pentecostalidade de um teólogo peruano chamado Bernardo Campos, que muito nos ajudou também nesse processo de delimitarmos ou caminharmos cada vez com maior clareza nesse horizonte pneumatológico. E quando chegamos ao período pós-pandemia, vim idealizando e construindo novas reflexões após a pandemia, que resultaram
nessa última publicação aqui nesse ano de 2026, quando o Espírito age em silêncio, as sutilezas do Espírito Santo. Nesse último livro, nessa última publicação até o momento, nós temos investigado as condições de relação entre Espírito e a sutileza, sua sutileza. Porque muitas vezes a proposta que se propaga em alguns discursos cristãos, em alguns discursos eclesiais, pastorais, muitas vezes relaciona o Espírito Santo com a condição de barulho, de um movimento gigante, de algo que seja excepcional, extraordinário, algo que fuja do controle o tempo todo. Só que nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, nós cremos na sua divindade, nós cremos que ele tem todo o poder, assim como o Pai, assim como o Filho. No entanto, ele trabalha em grande parte das vezes, na maioria das vezes, ouso dizer, de uma forma muito discreta. E que, por ser discreto, muitas vezes não é percebido, não é discernida a sua ação. E justamente é isso que temos refletido aqui, não só nesta aula, como nos nossos próximos encontros, nos próximos episódios dessa série. O Espírito Santo na teologia. E aqui eu respondo. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão com 3 bons motivos ou causas pelas quais nós pesquisamos sobre o Espírito Santo. Por que pesquisar sobre o Espírito Santo? Primeiro motivo é que é através dele, e é o próprio Espírito que torna possível crer e confessar Jesus. Não existe fé e confissão de Jesus na vida da igreja, do cristianismo, sem a ação do Espírito Santo. Isso a gente encontra, especialmente em um texto da tradição do apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Coríntios, em que ele diz, categoricamente, ele afirma categoricamente, que ninguém pode confessar Jesus Cristo se não for por obra do Espírito Santo, se não for pelo Espírito. Então esse é o primeiro motivo por que devemos nos preocupar em investigar, em aprofundar essa temática. O segundo motivo é porque nós cremos que ele é Deus. A igreja, desde suas origens, desde o início do movimento cristão, crê que o Espírito Santo é Deus. Embora ela tenha confessado formalmente somente a partir do século IV, no Concílio de Constantinopla, no ano 381, que a igreja confessa ali, os bispos confessaram categoricamente, através de um credo oficial, cremos no Espírito Santo como sendo integrante da Santíssima Trindade, como sendo divino. A igreja, na verdade, ela sempre creu nisso, ela sempre acreditou, ela sempre confessou. Mas diante das polêmicas e das divisões internas, foi necessário um concílio para dar uma resolução, para resolver essa questão de uma maneira mais institucional, mais oficial, a partir do século IV. Mas nós cremos que ele é Deus, independentemente das declarações de fé e dos concílios. E, em terceiro lugar, entre tantos motivos que nós poderíamos destacar neste primeiro episódio, mas eu vou parar no terceiro, que ele é a base, o Espírito Santo é a base da nossa espiritualidade, da espiritualidade cristã. Não há espiritualidade cristã que não tenha fundamento, que não tenha base, que não tenha alicerce naquilo que já foi revelado através da pessoa do Espírito Santo, seja na Escritura, seja na tradição da igreja, seja nas grandes experiências que a igreja, ao longo dos séculos, tem demonstrado. Os melhores exemplos de comunhão, de fraternidade, de momentos de oração, de testemunho, que são ações, são atuações, muitas vezes as mais discretas, que o Espírito Santo traduz ao longo da história do cristianismo. Então, pessoal, é isso. Eu queria deixar esse primeiro comentário, esse primeiro episódio, que abre aqui esta série de reflexões sobre o tema O Espírito Santo na Teologia. E neste episódio de abertura, nós trouxemos a pergunta: por que pesquisar sobre o Espírito Santo? Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de compartilhar este vídeo.
Deixe o seu joinha, o seu inscrito aí, inscreva-se no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Projeto Pneuma, e muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz.